Olá, bom dia a todos, graça e paz. Pastor Silvio Daniel, e nesta belíssima manhã nós estamos passando para deixarmos mais um vídeo sobre o tema o grande e eterno plano de Deus. Grandioso plano do nosso grandioso Deus. E nós vamos falar hoje sobre o governo do homem. No vídeo passado nós falamos sobre a formação do homem, a capacidade que Deus deu a ele, e por essa capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem então condição de governar. Mas nós falamos também que o homem perdeu a perfeição no raciocínio e no sentimento com o pecado, pois fora afastado de Deus por causa do pecado. Então perde a orientação de Deus. E hoje eu quero dar um passeio com vocês sobre alguns detalhes. Eu não vou me aprofundar na questão histórica do governo do homem, do governo da humanidade, porque senão nós delongaríamos muito e o propósito não é tratar em detalhes essa parte, e sim nós conhecermos o plano eterno de Deus, o plano retilíneo de Deus, que permeia toda a história e vai de eternidade a eternidade. Bom, então após a queda e a expulsão do homem do jardim do Éden, ou seja, da presença de Deus, inicia-se o governo do homem sem a orientação do Criador, sem aquele diálogo, porque a gente entende que era diário, entre o homem e o Criador, e Deus dando a Adão as instruções diárias de como proceder. Então o homem peca, ele perde essa conexão diária com Deus e começa então o seu governo sobre a terra sem a orientação do Papai do Céu. Bom, e nós já vimos os primeiros reflexos disso, conseguimos enxergar na questão do governo do lar. O homem foi colocado como governo do lar. Isso lá no Novo Testamento a gente vai aprender isso em detalhe quando Paulo trata as questões familiares. O homem é colocado como governo do lar. Mas eu quero pensar aqui não só no homem, no sexo masculino, mas no homem como humanidade, né? A família é o ambiente princípio do governo de uma nação, de um governo no mundo. É o principal ambiente. Na família se constrói ou se faz as bases para que haja um governo nacional, para que haja um governo mundial. É ali que os valores são trabalhados, pois é justamente nesse ambiente princípio que o homem começa a falhar no governo do lar. Talvez uma das mais tristes consequências da separação de Deus aconteceu no conceito ou no contexto familiar. A falha do homem como cabeça ou da humanidade como governo no seio familiar aponta então para todas as falhas no sentido de humanidade. Adão e Eva tiveram 2 filhos, e eu acho que todos conhecem os nomes deles, né? Caim e Abel. Gênesis 1:4 registra o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, ou alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4:1. Então, o primogênito daquele casal foi Caim, o primeiro, certo? E depois disso, claro, vem Abel, e no versículo 2 narra o nascimento de Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 2 filhos, 2 naturezas diferentes. A gente costuma dizer que os filhos são como os dedos da mão. Cada um que nasce é diferente do outro. Se você tiver 2 naturezas, 3 naturezas, 20 naturezas. Então eles tiveram dois filhos com naturezas completamente diferentes. É interessante que o caráter de Caim, a natureza de Caim, apresenta uma degeneração muito forte.
A Bíblia diz, ou pelo menos é o que a gente entende na narrativa bíblica, que Caim tinha uma personalidade muito forte, muito agressiva, muito irritadiça, né? E quando eles trazem as suas ofertas diante de Deus, nós não vamos entrar nesse mérito, é lindo o estudo sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas quando Caim e Abel trazem as suas ofertas diante de Deus, a oferta de Caim é rejeitada e de Abel é aceita. Mas não é oferta, não é que o fruto da terra que Caim trouxe estava estragado, estava ruim, e o fruto do rebanho que Abel trouxera estava perfeito. Não é isso. Deus rejeitou o coração de Caim. E a Bíblia fala em Gênesis 4, 5, que irou-se sobremaneira. Caim ficou muito irritado, muito nervoso, muito contrariado e também muito revoltado com Deus e com o seu irmão. Então ele olha para o seu irmão e começa a culpá-lo de um erro que era dele, a culpá-lo de uma maldade que estava dentro do seu coração. Em Gênesis 4, 8, está registrado o seguinte: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio. Triste demais. No seio de uma pequena família, pai, mãe e 2 filhos. O dinamismo da revelação, que não se ocupa de maneira nenhuma com esses detalhes, porque a revelação ela tem como objetivo principal revelar Jesus Cristo. Então ela não se ocupa em detalhes, mas mesmo assim ela nos informa sobre essa rixa que havia entre os 2 irmãos, principalmente do lado de Caim e o governo do lar. O governo sem a orientação de Deus não foi capaz de trabalhar essa questão entre os 2. Com certeza, isso não vinha somente da apresentação de ofertas. Se o coração de Caim já estava pervertido, já estava revoltado, e isso desencadeou na morte do seu irmão, esse problema, e a gente que é pai, a gente sabe disso, ele já vinha se alastrando há algum tempo. Então o governo do homem começa a sofrer as dificuldades, ou apresentar as dificuldades logo no contexto familiar. Isso porque o homem foi emburrecido pelo pecado. Ele perdeu a perfeição. Mas, em lugar de Abel, a Bíblia diz que Deus deu a Eva e ela concebeu a Sete. E Sete foi pai de Enos. Sete, pai de Enos. E é muito interessante que com Enos, parecia que a humanidade encontraria o caminho. Pois aquele patriarca, ele resolveu buscar de novo a orientação do Senhor. A Bíblia registra assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Sete, filho de Adão e Eva. Enos, neto de Adão e Eva. Então parece que com Enos a humanidade teria uma chance. Porque Enos começa a invocar o nome do Senhor. O significado desse termo invocar é chamar. Então, Enos chamou a Deus. Chamou a Deus, invocou a Deus para que ele fizesse parte da sua vida ou dos seus descendentes que seriam então governados por ele. Contudo, a humanidade estava contaminada. O pecado estava na humanidade. E a maioria dos descendentes de Adão e Eva não se submeteram ao governo de Deus ou às orientações de Deus. E o resultado, mais uma vez, é trágico. Gênesis 6,6 diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A humanidade se mergulha, ou ela mergulha no pecado, na maldade, na crueldade, na promiscuidade. Então isso faz o coração de Deus entristecer e ele toma uma decisão de exterminar a humanidade. Mas é muito interessante que surge uma pessoa
que também tem a mesma atitude de Enos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andava com Deus. Então Noé acha graça aos olhos de Deus. Deus resolve mantê-lo e também a sua família. Então, Enos e Noé foram dois gritos na humanidade, invocando o nome do Senhor, e sobre os quais a humanidade teve então o privilégio de continuar existindo. Agora, parecia que o mal seria exterminado da terra, porque Deus aniquilaria a humanidade e sobraria o homem justo com os seus familiares, e então o mal, a perversão seria exterminada da face da terra. Ah, se assim fosse. O pecado, ele continua no ser humano. Ele é dominado pelo Espírito de Deus. E mais uma vez a humanidade cai em grande depravação. Gênesis 6, 7 está escrito assim: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Foi dado à geração então de Noé, a família de Noé, a chance de se voltar para o Senhor. Todos nós sabemos que com o dilúvio Deus extermina as almas viventes da face da terra. Todos os seres viventes, conservando aqueles que estavam na arca e a família de Noé. Então foi dado à geração pós-dilúvio mais uma oportunidade. Mas o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu quando Adão deu ouvidos a Satanás. O pecado voltou a se manifestar. Após baixar as águas do dilúvio, a família de Noé cresceu. Noé teve filhos e teve netos e teve bisnetos e tudo mais. Ele vive quase 1000 anos. E então a geração de Noé, ela continua. O neto de Noé, que chamava-se Cuxi, a Bíblia diz em Gênesis 10, 8, que ele gera a Nimrod. E a Bíblia diz que Nimrod começou a ser poderoso sobre a terra. E com esse tal Nimrod, que é muito citado aí quando se estuda as festividades do Natal, né, porque está muito envolvido com a maldade desse homem, e com esse Nimrod, tendo o mesmo sentimento que Satanás teve lá no céu. Esse sentimento que Satanás teve de ser igual a Deus, de ser maior do que todos, inunda o coração de Nimrod. E com ele começa uma perversidade muito grande. Gênesis 10, de 9 a 11, registra o seguinte: E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Esse caçador diante do Senhor aqui, não é que ele estava diante do Senhor agradando ao Senhor. Ele estava diante do Senhor como dois que digladiam num ringue, por exemplo. Ele se opunha ao Senhor. E caçador, Nimrod era caçador de seres humanos. Ou seja, ele começou a escravizar os seus próprios familiares. E então a Bíblia diz que Nimrod funda Babel e funda também a Assíria. Em Babel acontece ali a primeira rebelião. Eles constroem uma torre, uma cidade fortificada, e a pronúncia, o discurso de Nimrod para todas aquelas pessoas que estavam sob o seu governo: vamos construir essa torre, vamos fazer uma cidade fortificada e nós não seremos espalhados pela face da terra, indo de encontro à ordem do Senhor, que era crescer e multiplicar e espalhar. Ele diz: vamos ficar em grupos, porque nós seremos poderosos e nós dominaremos. Então ele passa a escravizar seres humanos, a botar seres humanos a trabalhos forçados e começa a construir ali um reino, um reinado. Quando ele funda a Síria, não sei se você conhece a história, o Império Assírio foi um dos mais perversos impérios que já se levantou na humanidade. Os assírios, eles tinham prazer
em pegar os seus punhais e abrir a barriga das mulheres grávidas e ver o feto delas sendo derramado ao chão. E com isso eles diziam: estamos exterminando a futura geração desse povo. Então, assim foi o começo do governo desastroso do homem sem a direção de Deus. Então a gente percebe que desde o contexto familiar até chegar ao ponto de eles começarem a formar um povo sem a direção de Deus, com o pecado fazendo separação entre o homem e Deus, o governo do homem começa a se mostrar desastroso, destruidor daquele que considera menor do que ele. Então nós vamos ficar por aqui nesse vídeo e nós vamos continuar no próximo vídeo de forma bem sucinta esse governo do homem sobre a humanidade, porque o nosso intuito é falar aqui sobre o grande e eterno plano de Deus. Que Deus abençoe a todos.